Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de ontem, Jesus vai anunciar como ele deveria morrer. Anuncia a sua morte, anuncia aos discípulos, depois que Pedro vai reconhecer que ele é o Messias que há de vir. E Jesus anuncia que da sua perseguição, da perseguição que haverá contra eles, será rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, que ele morrerá, mas que no terceiro dia ele ressuscitará. No Evangelho de hoje, que é a continuidade, Jesus vai falar aos discípulos, depois de Pedro ter falado para ele que ele não deveria permitir que isso acontecesse, e Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas como os homens, porque para nós, homens, é muito difícil o assunto morte. E aí, o morrer, nós, mesmo com as promessas de Jesus, ainda em nós causa certo temor, né? Eu sempre, quando vou celebrar, gosto, e que o tema permite, eu pergunto quem quer morrer, quem quer ir para o céu, todo mundo levanta as mãos, mas quando eu falo quem quer morrer, todo mundo baixa as suas mãos. As pessoas não confiam nas palavras de Jesus. Estão na igreja, estão vivendo as coisas de Jesus, mas estão apegadas às coisas desse mundo. E aqui Jesus vai dizer bem claro: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a missão do discípulo. A missão de muitos aqui que querem anunciar um Cristo sem cruz, alguns que pregam a teologia da prosperidade, outros que vivem fazendo barganhas com Jesus, só procurando milagres e milagres de igrejas e seitas por aí. Jesus vai dizer: o verdadeiro sentido do discípulo é de ser imitador do seu mestre. Se Jesus morreu na cruz por amor a cada um de nós, Jesus quer de cada um de nós que essa renúncia a si mesmo é a renúncia às coisas do mundo, que nós renunciamos, deixando esses apegos às coisas do mundo, nós possamos pegar realmente a nossa cruz e seguir o Cristo. Vemos aí tantas pessoas sofrendo na depressão, sofrendo aí desesperadas, pessoas tirando a vida, porque verdadeiramente só vivem as coisas do mundo, só vivem essas felicidades passageiras. Eu me lembro quando eu vivia muito bem as coisas mundanas, as coisas do mundo, havia um vazio no meu peito que não preenchia. E aí, um dia,
Nossa Senhora disse para mim que eu iria encontrar a paz que eu tanto precisava. E essa paz encontrei em Cristo Jesus. Quando eu comecei a seguir, quando eu comecei a caminhar na igreja, quando eu comecei realmente a renunciar àqueles pecados terríveis que eu cometia, verdadeiramente a paz foi chegando na minha vida. E graças a Deus, hoje eu vivo em paz. Mas essa renúncia, renunciar a si mesmo, renunciar às coisas do mundo, tomar as cruzes, as dores, os sofrimentos do dia a dia, porque não adianta, meu irmão, por mais que nós queiramos viver a felicidade nesse mundo, haverá dias de tristezas, de dores, de sofrimentos, e é o Cristo que caminha conosco, que vai fortalecer-nos para que nós possamos completar a jornada, caminhar os caminhos, superar as dificuldades, acalmar as dores, acalmar os sofrimentos. Somente em Cristo Jesus. Pois Jesus vai dizer, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, e o Evangelho vai salvá-la. Assim, Jesus, falando aos discípulos, ele vai falar também que os discípulos irão dar a sua vida, renunciando às coisas do mundo, mas que encontrarão a graça no reino de Deus. Nas bem-aventuranças que nós vimos essa semana, Jesus vai dizer, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa aqui na terra? Não, no céu. Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós. Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perde a sua própria vida? Jesus vai completar o que poderia dar o homem em troca da sua própria vida. E aí Jesus vai dizer, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. E quantas pessoas que caminham nesse mundo, caminhando para a sua perdição, caminham longe de Jesus, não dão testemunho verdadeiro da palavra de Jesus, não querem falar de Jesus, não querem dar testemunho da sua vida com Jesus, querem viver somente as coisas do mundo. Que testemunho você está dando de Jesus? Fala de todas as coisas, mas quando se fala de Jesus, a pessoa não quer falar. Não, religião, coisa de Deus, deixa esse assunto para lá. As pessoas vivem na apostasia. E é interessante de ver nesse tempo de pandemia que nós estamos saindo dela e que as pessoas eram para estar mais perto de Deus, o que nós vemos foi as pessoas se afastar da igreja. Nos momentos de dores e sofrimentos, as pessoas preocupadas de simplesmente salvar a sua vida por salvar e deixando de lado as coisas de Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, tomemos cuidado, porque muitas vezes estamos procurando as coisas, salvar a nossa vida nesse mundo, mas um dia a morte chegará para cada um de nós, uns antes, outros depois. E a condenação que Jesus irá fazer de nós é essa ausência, esse envergonhamento, esse não dar testemunho de Jesus. É o que ele vai dizer. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. É a justiça de Deus que virá sobre cada um de nós. Nascemos uma vez, morremos uma vez e logo após virá a justiça. Que nós possamos verdadeiramente carregar as nossas cruzes, carregar a nossa cruz, dando testemunho de Cristo Jesus, na certeza que Jesus não nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.